Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro Civil Rodrigo. Hoje nós vamos aqui apresentar para vocês a nossa nova ferramenta dentro do Cálculo Civil, que esse vídeo vai funcionar como um tutorial de uso da nossa ferramenta de cálculo de muros de arrimos com sapata. Ok? Então é um muro de arrimo de a flexão, um dos mais comuns a ser utilizado em obras de pequeno, médio porte até grande porte, em alturas de muro que variam de 2 até 5 metros, ok? Como é um muro muito utilizado, eu resolvi fazer a ferramenta de cálculo aqui para vocês e que vocês vão poder utilizar e calcular dentro das suas obras, nas obras que vão necessitar desse tipo de contenção, ok? Então, dentro da plataforma que nós vamos agora na nossa nova seção, Muros e Geotecnia, que aqui eu quero colocar mais ferramentas da parte de geotecnia, ok? No momento, essa aqui é a ferramenta que tem e a que eu vou apresentar hoje no canal, que é Muro de Arrimo com Sapato. Já peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito a que esse vídeo chegue a outras pessoas que, assim como você, precisa dessa ferramenta, ok? Então, a ferramenta que é super intuitiva, inclusive tenho aqui um esboço mostrando, a ferramenta vai calcular a parte de estabilidade, ok? Do muro, propriamente dito, a parte de deslizamento, tombamento, a parte de tensão no solo e também a parte de armadura, uma vez que esse tipo de muro aqui é armado, ok? Então, as variáveis iniciais, nós começamos aqui com as variáveis geométricas, depois nós entramos com as cargas, uma vez que muitas das vezes esse tipo de muro não tem só a carga de solo e também tem a carga superficial na topo do muro, como um muro de divisa, e às vezes pode ter até uma carga em cima do próprio solo, como uma construção vizinha, como uma garagem, alguma carga de mantimentos, suprimentos, ou talvez um armazém, enfim. Então tem essa possibilidade também de colocar dentro da ferramenta essas cargas adicionais. E por último, as armaduras. Começamos aqui, para que esse vídeo não fique tão longo e que vocês consigam aproveitar o máximo em menos tempo, ok? Então, o primeiro dado mais importante aqui, a altura do muro, ou seja, a altura do solo que a gente vai conter. Vamos supor que nós vamos ter um muro aqui de 2,5 metros, dimensão A1. Então, dentro desse tipo de muro, nós temos duas dimensões. Então, que ela começa no centro do próprio muro e vai até a borda de um lado da sapata, em direção ao solo, e depois do centro do muro até a borda do outro lado da sapata, que seria do lado que está sendo feito o corte do solo, ok? Que seria o A2, se vocês verem aqui na imagem. Então, a dimensão A1 sempre vai ser maior que a A2, ok? Ou vai ser no mínimo igual a A2, uma vez que nesse tipo de muro, o próprio solo funciona como elemento estabilizador no muro. Ao mesmo tempo que ele empurra, ele também funciona como um peso em cima do sapato, que vai funcionar que estabilize e que esse peso funcione como elemento estabilizante, ok? Então, começamos aqui com uma dimensão de 1 metro e a gente vai calculando e ver se não é suficiente, a gente vai aumentando essas dimensões, tá? Ou podemos começar com 1 metro. Bom, começamos com 1 metro e depois, se faz falta, a gente aumenta. O A2, como falei, que é esse dente aqui, nós podemos começar com 50 centímetros ou até menos, e se for necessário a gente vai aumentando, tá? Isso aqui vai variar de acordo com o espaço que você tem para fazer esse muro, ok? Às vezes você vai ter que fazer ele mais como um L e não como um T, ok? De acordo com o espaço que você tem. A altura do sapato seria o Hzinho aqui que está desenhado, que seria provavelmente a altura da nossa sapata, ok? Recomenda-se o mínimo 40 centímetros, porque além de tudo, de receber armadura e tudo mais, essa altura da sapata também vai funcionar como um peso de concreto, que funciona também com elemento estabilizante. E por último, não menos importante, o tipo de solo. Aqui eu classifiquei 6 tipos de solo para vocês colocarem. E por que é importante? De acordo com o tipo de solo que você está contendo, ele vai ter propriedades diferentes, ok? Tanto na parte de ângulo de atrito, quanto na parte de coesão, quanto na parte de peso específico. Lembrando, aqui nós trabalhamos com solos drenados, tá? Então, sempre bom investir aqui em um sistema de drenagem, uma vez que se nós temos um solo saturado com água, ou até mesmo que está submergido, o comportamento do solo muda drasticamente, é por isso que nós temos muitos muros que caem em dias de chuva, porque o comportamento do solo muda drasticamente e já os coeficientes já não são os mesmos, ele altera completamente o comportamento do solo, ok? Então, muito importante deixar esse aviso. Vamos supor que nós temos aqui uma argila média, tá? Carga vertical no muro. Se nós vamos ter um guarda-corpo na ponta desse muro, se não tiver, deixa zero. Se tiver, coloca a carga correspondente. Isso aqui seria quilonewton por metro de muro. Exemplo, 3 quilonewtons por metro. E uma carga adicional, que seria esse QS, que é a carga superficial que nós temos. Pode ser de uma garagem, como eu falei para vocês, pode ter ser mesmo de outra construção, enfim. E aqui nós colocamos a carga quilonewton por metro quadrado. Vamos supor, uma carga de 5 quilonewtons por metro quadrado, que é uma carga considerável, tá? 5 quilonewtons ou 500 quilogramas força. Se vocês quiserem converter também, tem a ferramenta de conversão dentro do próprio site. Por último, mais fácil aqui, as barras que eu quero trabalhar. Uma vez que dentro desse tipo de muro nós temos basicamente dois tipos de armaduras. As armaduras principais, que são as longitudinais, que vão funcionar para fazer a contenção à flexão do muro, né? O muro vai tentar fazer esse movimento aqui,
tá? Então essa armadura vai fazer essa contenção. E também uma armadura de distribuição transversal, que vai funcionar para distribuir esse esforço ao longo do muro, tá? E também para cumprir a armadura mínima a esforço cortante, mesmo que esse tipo de muro, somente a seção de concreto já é suficiente para vencê-lo. Por último, então, vamos supor nossas barras longitudinais colocar de 10 milímetros, as barras transversais de 8, tá? Cobrimento, vamos considerar o cobrimento 3 centímetros, tá? Aqui vai variar de acordo com a classe de agressividade do seu local. E por último, o FCK do nosso concreto, por exemplo, o FCK 25. Clicamos em calcular, então aqui ele vai calcular os dados do muro, ok? Que a gente já colocou, como os coeficientes ativos do solo, peso específico, ângulo de atrito, faz uma previsão aqui da tensão esperada para esse tipo de solo, ok? E a coesão do solo aqui também. Além disso, faz os cálculos iniciais, de acordo com os dados que você entrou, de pesos, os impulsos gerados pelo solo, impulso gerado pela carga adicional, e depois já entra na parte de cálculo de estabilidade. Como eu falei para vocês, o cálculo de um muro de arrimo desse tipo é dividido em duas partes: cálculo de estabilidade do muro e cálculo da flexão ou da armadura desse muro, ok? Então isso aqui é muito importante a gente também definir. Tá? Então, aqui primeiro a gente vê que para deslizamento está falhando, para tombamento está passando, respeitando os fatores de segurança, e para tensão média sim que está passando. Então, antes de continuar, a gente já vê que para deslizamento ele não está funcionando bem, está abaixo do fator de segurança. Nós precisamos aumentar as forças estabilizantes. E como a gente aumenta isso? Aumentando o peso de concreto ou até mesmo o peso de solo em cima da nossa sapata, ok? Então, voltamos aqui. Podemos aumentar o tamanho da nossa sapata, que seria o mais óbvio, e também até mesmo a espessura do sapato. Então, colocamos uma sapata aqui de 0,6 de altura, que vai dar mais peso de concreto para o nosso muro. Podemos aumentar aqui o nosso muro para 2 metros, por exemplo, a nossa parte A1. Então, ficaria um muro de uma sapata de 2,5 metros, tá? E vamos ver se com isso já passa. Clicamos em calcular. Está quase passando, ó, deu 1,47. A gente precisa aumentar um pouquinho mais o muro. Então, podemos fazer aqui a nossa parte A2 com 0,6 e o nosso A1 com 2 metros. E vamos ver o que dá. E agora sim que já entraria. Então, vocês viram que é interativo. Você vai aumentando o muro até que passe a parte de estabilidade. Depois disso, a gente pode passar para ver se as partes de flexão também estão entrando e as armaduras para esse caso. Então, para tombamento, ou seja, o esforço de tombar o muro também está passando. Aqui pede um fator mínimo 2 e aqui está dando 5,73. A tensão média também está menor que a considerada. Lembrando que vocês podem comparar com a tensão do seu solo propriamente. Aqui é só uma estimativa, ok? Depois, os cálculos de flexão do muro, cálculo de flexão da sapata, cortante do muro, cortante da sapata, e aqui ele já vai sair o espaçamento de barras para cada parte. Nós também podemos ver aqui a quantidade de material gasto por metro de muro, que é uma estimativa, mas funciona muito bem. Por exemplo, aqui se estima que vai utilizar cerca de 2,5 metros cúbicos de concreto por metro de muro, 123 quilos de aço por metro de muro e 20 metros quadrados de forma, ok? São estimativas, mas já serve para você se basear mais ou menos para fazer um orçamento, ok? E agora, se a gente vai para o final, que seria a parte de detalhamento, nós vemos a altura do muro, quanto ficou, e as dimensões geométricas finais. Então, ficou o nosso muro de 2,5 metros, a sapata 60 centímetros de altura, e de largura nós temos 60 centímetros para a esquerda, 2 metros para a direita, totalizando uma sapata de 2,60 metros. O muro começa com 20 e termina com 28, lembrando, quanto mais alto o muro, mais largo vai ser a sua base do muro, tá? No nosso caso deu 28 centímetros. E as armaduras. As armaduras longitudinais, as principais ficou com uma bitola de 10 a cada 14. As transversais no muro de 8 a cada 20 e na sapata as transversais a cada 17 e as longitudinais também a cada 14, ok? A gente pode ver também se a gente vem aqui em cima e muda o tipo de solo, coloca, por exemplo, um solo diferente, uma areia compacta, e clicamos em calcular, você pode ver que os fatores mudam, tá? Os fatores vão mudar, a armadura também vai mudar, inclusive nós podemos fazer o quê? Ver que o fator que deu maior e a gente pode tentar reduzir o muro, por exemplo, para 1,5 metro e ver se passa. Passou. E aqui vocês podem ver que, de acordo com o tipo de solo, as dimensões do muro podem variar para mais ou para menos, ok? Bom, espero ter gostado do vídeo, deixe seu like, inscreve no canal, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Eu vou deixar o link para acessar essa ferramenta também nos comentários, ok? Fico por aqui, até a próxima. Tchau. Conheça o Calcula Civil, nosso site com ferramentas e calculadoras de estruturas, fundações, estimações e mais, destinado a todos os profissionais da construção civil. Acesse calculacivil.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau.